Bom dia. Nesse vídeo a gente vai estar falando um assunto que é bastante complexo, que é sobre a Revolução Cultural Marxista, né? Como implantar uma revolução. Esse assunto, por ser muito complexo, então a gente vai dar breves apontamentos, a gente vai fazer breves apontamentos para que mais adiante, se você sentir o interesse, você estude, se aprofunde mais no assunto. Mas já entrando, já começando a falar sobre, o marxismo ele tem a ver com as ideias de Karl Marx, né? E de Lenin, que foram publicadas principalmente no Manifesto Comunista. E Lenin, um dos responsáveis pela Revolução Bolchevista lá na Rússia, em 1917, né, aplicando ali o leninismo, aplicou as ideias de Marx. E aí, de forma bastante resumida, pensava-se que por meio da força de um Estado ditatorial, com um governo chamado comunismo, era possível implantar um socialismo perfeito. De que forma? Você colocaria na infraestrutura ali o que mantinha na ideia, né, principalmente de Marx, o que mantinha a sociedade capitalista era especialmente uma infraestrutura chamada propriedade privada, e todo o resto era superestrutura. Tudo que aparecia às nossas vistas do capitalismo era superestrutura. Então, por exemplo, a família, uma série de dogmas que eles, por assim falar, né, burgueses, estavam apoiados em cima da propriedade privada. Então essa revolução leninista, bolchevista, ela tem a intenção de retirar a propriedade privada para que essa superestrutura rua e se finde assim a burguesia, o capitalismo, e a sociedade seja por todo socialista, né, por meio da força. Só que não deu certo. Não deu certo por uma série de fatores. O principal deles é que é impossível acabar com a propriedade privada. E aí, com o passar do tempo, foram estudando, até que chega aos trabalhos de Antônio Gramsci. E aí, Antônio Gramsci ficou preso por alguns anos, e aí, na própria prisão fez alguns livros muito interessantes, que ele basicamente acreditava que o pensamento capitalista estava por demais solidificado na sociedade, de forma que impossibilitava que o socialismo fosse aplicado na sua integralidade, como se o socialismo fosse a solução. Então, como que eles passaram a atuar então? E aí, por isso vem a palavra gramscismo, né? Que vem de Antônio Gramsci. Essa escola gramscista, ela vem por meio da transformação social, por meio da reengenharia da sociedade. Então, o que eles fazem? Eles perceberam, por exemplo, que a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, ela é apoiada principalmente no direito romano, no modo de pensar grego e na ética moral judaico-cristã. Então, esses três pilares, eles têm que ser convertidos de tal forma que possibilitem a ascensão do socialismo. Então, ele acredita que na transformação, na contínua transformação desses três pilares, vai chegar um determinado momento que a revolução marxista vai ser algo muito natural, que a implantação do socialismo, a implantação dessa almejada revolução, seja muito natural. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma série de agentes e vão infiltrando no jornalismo, na política, na religião, e vão impondo determinados valores, uma reengenharia social, sim. Eles vão mudando a sociedade e reescrevendo a história de forma que as pessoas acreditem que o socialismo é perfeito para a sociedade, e que também eles assimilem esses conceitos que ele coloca como pré-requisito para o socialismo. Ele inverteu a pirâmide, ou ele inverteu a estrutura. Ele coloca como infraestrutura aquilo que iria cair, né? Que seriam os princípios burgueses. Então, o que ele faz? Ele retira a retirada dos princípios burgueses
do modo de pensar capitalista, ele coloca como infraestrutura que deve ser refeita, que deve ser reestruturada, e então erguer um edifício sem a propriedade privada. Ele faz a inversão disso. Só que, fazendo a reversão disso, ele vai conduzindo a sociedade até que ela passe por uma revolução de forma muito natural. Nesse meio, nós temos aqueles que acreditam realmente na revolução de forma ideológica, e tem também os inocentes úteis, né? Passamos a perceber na nossa sociedade um patrulhamento ideológico, né? Que é basicamente você fazer com que aqueles que têm ideia opostas, oposicionistas, simplesmente sejam calados, né? Sejam desqualificados, e depois disso fica o caminho livre para que a Revolução Socialista seja implantada. No fim de tudo, eles esperam, né, de uma forma até ideológica, mas já partindo para a prática, que com essa nova sociedade é possível estabelecer o socialismo de forma mais adequada, perfeita, né, e sem ter muitos entraves, sem ter adversários, colocando então governantes e todo o restante da população governada sob um igualitarismo, né? E muito mais fácil inclusive de colocar um superestado e fazer com que as coisas andem de acordo com aquilo que eles acreditam. Então isso é basicamente a Revolução Cultural Marxista. É uma forma de fazer revolução sem o uso das armas. Então é como se você estivesse dentro de um aquário, tudo à sua volta, aquela água está sendo transmutada, está sendo transformada, está sendo modificada, e daqui a pouco você está numa água completamente diferente, e aí fica fácil de implantar um novo sistema. Essa é a ideia, né? Na verdade, alguns até mesmo acreditam, alguns teóricos acreditam, que essa revolução na verdade nunca vai chegar, mas o importante é o caminho até ela, né? Porque durante esse caminho essas pessoas continuam exercendo poder, tá certo? Então basicamente isso é a Revolução Cultural Marxista, diferente da bolchevista, que foi por uso da força, mas que de certa forma vai transformando a sociedade ocidental e inclusive a sociedade brasileira. Há os que queiram, há os que não queiram, né? Cabe a gente estudar um pouquinho mais e saber se é bom ou se não é essa revolução socialista marxista dentro do Brasil. Esse é o vídeo de hoje.